Shalom, queridos, você vai ouvir agora a palavra de Deus com o pastor José Maria da Igreja Batista Missionária Leão de Judá. Bíblia aberta aí, Deuteronômio 28, não é? E vamos assim, dar uma olhadinha nesse texto. É algo bom, prepare o seu coração, esqueça assim todas as preocupações, esqueça assim tudo aquilo que por acaso estiver assediando o seu coração, para você ficar tentado assim a estar pensando em alguma coisa lá fora. Esqueça isso aí e se volte para Deus nesta hora. Volte o seu pensamento para Deus. Você passou a semana todinha assim, ouvindo muita gente, ouvindo muitas atitudes, muitos desejos, muitas coisas se passaram pela sua cabeça. Agora, hoje é o dia de você ouvir a palavra de Deus. Então volte a sua atenção para Ele. Ainda tem um burburinho aqui errado, viu, Jefinho? Baixa mais esse médio para ver. Estava ótimo pela manhã. Baixa mais um pouco. Deuteronômio capítulo 28. Fique aí com sua Bíblia aberta. Mas, antes de qualquer coisa, gostaríamos assim de falar algo a você, bem interessante, como introdução. Ainda tem. Diminua um pouco mais. Daqui a pouco arranca a mesa lá de cima da... E o que é isso então que nós precisamos fazer? Eu preocupado com o sentimento em duas coisas e acabei quase que esquecendo a outra. Bom, em Deuteronômio nos mostra realmente uma mensagem, algo assim que é tão interessante, não é isto? E as bênçãos e as promessas de Deus para nós, porque ali é o lugar do Monte Ebal, do Monte Gerizim, são os lugares assim onde foram liberadas as bênçãos e as maldições, não é? E Deus assim, quando Ele fala sobre as bênçãos para nós, Ele nos dá também um condicionamento. Por que isto? O condicionamento é a gente ser colocado diante dEle e a gente ouvir a Ele e obedecer atentamente. Este é o caminho para nós. Por que Deus, vamos olhar aqui, no capítulo 28 de Deuteronômio, apenas o versículo 1 e o 2, vamos dar uma olhadinha nele aqui para a gente tirar uma conclusão sobre o que a gente vai falar. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos ler mais uma vez? E será. Há várias traduções. Há uma tradução, a Almeida, ela fala o seguinte: se atentamente, deixa eu ver essa daqui como é que fala. Eu trouxe uma outra. Porque tem algumas que ficam bem próximas daquilo que Deus quer dizer, e outros, os escritores, eles botam uma linguagem assim um pouco diferente, que a gente começa a ler e ela não encaixa muito bem com aquilo que é a revelação que Deus está dando para nós. Isso aí é a mesma coisa. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aqui está uma promessa muito grande, uma rica promessa para nós. Amém? Aqui nós temos, na verdade, assim,
eu diria que os céus descendo sobre a nossa cabeça para nos enriquecer, para nos dar a vitória. Você me entendeu agora? Por que isto? Porque Deus está fazendo isto. Pense comigo agora. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu já falei tanto sobre essa referência esse ano, que já estou calejado, a língua já calejou. É brincadeira. No princípio criou Deus os céus e a terra. Preste atenção. Se Deus criou no princípio, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que quando Deus fez o homem, ele disse o seguinte: domine ele sobre os animais, sobre tudo. Abreviando. Então Deus criou o homem, Deus criou a terra, e depois ele cria o homem para que este homem domine. Mas só que existe agora, para exercer um governo, não é de qualquer forma também. Você sabe que tudo que vai ser regido ou governado hoje, e sempre foi assim, tem que existir leis, tem que existir mandamentos, estatutos, para que eles possam assim fundamentar, validar o ponto de vista da direção. E essa direção vem dos céus, Deus. Amém? Então Deus fez o seguinte, criou, deu este livre-arbítrio para o homem, deu essa autoridade, essa autonomia para que o homem governasse tudo, dirigisse tudo, não é isto? Mas como o homem nós não podemos fazer nada de qualquer forma. Eu acho que é assim, eu penso que é assim, então eu creio que deve ser assim. Não é dessa forma que se governa. Para que nós possamos governar, nós precisamos ter estatutos, nós precisamos ter mandamentos, e nós precisamos obedecer às leis também. E a partir do instante que nós entramos por esse caminho, nós começamos a entender que sobre nós existe agora, não é isso, uma responsabilidade de obedecer. Obedecer a quem? Obedecer às leis, os mandamentos e estatutos gerados por Deus para a nossa vida, para que nós possamos governar a terra. Quase que chega lá, mas eu ouvi um aleluia que parece que o irmão está lá na esquina. Estou brincando. Vem sobre nós para que nós possamos governar a terra com todos os seus andamentos, todos os seus princípios, com toda a sua forma. Para isso, nós precisamos exercer este governo. Precisamos desta lei. Você pode prestar atenção que em todas as repartições públicas federais tem que ter estatutos, tem que ter leis, porque eles não podem fazer, mesmo estando errado, mas eles não podem fazer como eles pensam. Da mesma forma é a igreja. Nós somos um povo, criados, e sobre nós foi liberado assim, um domínio, um poder de domínio, um poder de autoridade, para que nós possamos governar. Amém? E o que acontece? Então Deus, Ele dá todo esse pacote para nós, mas lá na frente, Ele chega dizendo o seguinte: olha, eu vou abençoar vocês. Agora vocês não podem governar como vocês pensam. Vocês não podem governar de qualquer forma. Vocês não podem agir da forma que vocês imaginam. Há algumas coisas que eu poderia dizer, mas estou ao vivo, não posso falar agora, né? Senão... Então, o que ocorre com isso? Ele nos diz o seguinte: olha os mandamentos. Nós temos realmente os mandamentos. Ele chega aqui e diz: olha, e será que se ouvires a voz do Senhor? Então, irmãos, pessoal, queridos, para que sejamos assim bem-sucedidos, nós precisamos ouvir atentamente a voz do Senhor.
Aquele Nano Azevedo até canta essa música, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Então, isto aqui, para que haja sucesso na nossa vida aqui embaixo, para que sejamos um povo descomplicado, e para que sejamos um povo descansados, certo de que a nossa caminhada vai dar certa, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para Deus. Não, pastor, mas não precisa isso, eu conheço tanta gente que bem letrado, bem instruído. Sim, eu vou respeitar, mas não é a sua letra que vai fazer acontecer a vontade de Deus. Ela pode fazer acontecer, ela pode ser entrosada a partir do instante que ela estiver em conexão com os mandamentos divinos. Por que isto? O Salmo 24 nos diz o seguinte, no primeiro versículo: do Senhor é o céu, a terra e a sua plenitude, e os moradores que nela habitam. Então tudo é do Senhor. Concordam? Tudo é dele. E se tudo é dele, vem dele, foi criado por ele, entregue a nós, agora nós não vamos dizer assim, pode deixar, Senhor, fica aí que agora eu vou conduzir a carruagem do meu modo. Não. Nós precisamos fazer o seguinte: ouvir a Ele em primeiro lugar, e em segundo lugar, obedecer aos seus mandamentos. Que mandamentos? São muitos. Quando nós falamos no Antigo Testamento, como a contagem rabínica fala sobre mandamentos, fala em 613 preceitos. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou falar nisso aqui não, senão você vai querer cochilar. Então, mas quando falamos em mandamentos, então falamos assim, em coisas que Deus está mandando a gente fazer, algo, é como Ele quer que aconteça, é como Ele quer que seja exercido, como Ele quer que seja executado. Quando Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Bom, vamos parar por aqui. Então, o que ocorre com isso aí? É que os mandamentos, eles têm que ser obedecidos. Não adianta. E não adianta você fazer algo que está conectado ao mandamento, e você sabe que aquilo ali se aplica àquela causa. E você chegar a dizer, mas aquele jeitinho que a gente tem de amolecer, colocar assim uma água para amolecer, não é esse aquele barro que está duro, não é do nosso jeito, do nosso... Mas você sabe que Deus é bom, que Deus vai fazer... Não, meu irmão. Ele colocou ali para a gente obedecer. Se a mãe cria um filho, e ela diz para o filho pequeno, olha, amanhã, 8 horas, você tem que estar de pé, ou 7 horas, não sei o horário, você tem que estar de pé, para você tomar banho, tomar café, para ir à escola. É o mandamento da mãe para a criança. E a criança tem que obedecer aquilo ali. Se ela passar uma semana dizendo que não vai, então a situação pega para ela. E ela vai se enveredar por um caminho que não deve, amanhã. Então todas essas coisas que nós somos suscetíveis, ou tudo aquilo que nos vem para manter um compromisso, nós temos que obedecer. Nós não podemos pegar as coisas de Deus e jogá-las para o alto como se fosse uma mercadoria do meio de feira, que foi feita aí, jogou aí, faça como você quiser. Não é assim. Elas precisam ser honradas, porque quem fez foi Deus. Você já viu como foi a criação do homem? Coisa bonita. Na Gênesis completa você vai ver Deus dizendo, haja o céu, haja luminares, haja isso, haja aquilo, haja relva, haja... Pronto, tudo na palavra. Chegou na vez do homem, aí Deus chama a corte celestial, chama a trindade, ele diz, façamos o homem a nossa imagem. Aí pega o homem, aquele bonequinho, aquele pó, faz o boneco e sopra. Transmite-lhe o fôlego da vida, e ele se torna alma vivente.
Amém? E Deus diz: domine. Agora, este homem vai viver dominando de qualquer forma? Paciência. Nós precisamos acordar para isso, porque Jesus está voltando. Nós vamos ter que comparecer diante de Deus para prestar conta pelas nossas atitudes. Nós vamos ter que enfrentar um dia de julgamento também, para que nós possamos, não é isso, observar o que foi que nós fizemos hoje. Então não podemos deixar aleatoriamente tudo aquilo que está sendo enviado por Deus para nós. Não. Temos que, na verdade, não é, nos inclinar e fazer valer, validar a vontade de Deus. Não é assim que diz a oração que Jesus ensinou aos discípulos? Mateus 6, versículo 9, não, no 10 diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É no 10 que está escrito. Pode olhar, é isso mesmo, Jefferson? 10, bem rapidinho. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É isso mesmo? Pronto, então eu já ganhei uma bala de presente. Não é? Quando eu quero dar uma bala para alguém, eu entrego. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, é assim, desde a oração, que funciona, pessoal. É assim que funciona. Seja feita a sua vontade e não a minha. Porque a minha vontade, ela não presta. Porque a vontade do homem, ela é bagunçada, ela é complicada, ela é atravessada, ela é muito ousada diante de Deus. O homem muitas vezes se levanta para fazer coisas que Deus até duvida. Eu não sei se Deus duvida, mas é um adágio popular que a gente usa, que até o diabo duvida muitas vezes. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Porque então, mas eu vou fazer, eu tenho que fazer, e eu quero fazer. E agora como é que nós ficamos? Mas, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos? Quando fala ouvir, alguém diz: mas eu ouço todo dia, porque eu ouço dizer, Deus te abençoe, se Deus quiser. Isso aí virou um círculo assim vicioso, que as pessoas não levam mais a sério. Você está entendendo? Não levam a sério, elas simplesmente ouvem. E o que acontece com isso aí? É que muitas vezes, por sermos acostumados a ouvir uma palavra que ela não conduz, ela não vai avante, ela não tem um poder para ultrapassar as barreiras, aí nós acostumamos com aquilo ali. Mas quando falamos em ouvir, é focar naquilo que Deus está dizendo. Ouvir é dar atenção ao que Deus está dizendo. Não a palavra dita para alguém que está ouvindo e virando a cabeça para o outro lado. Não. Ouvir é focar. Deus falou, então foque. Preste atenção no que é que Ele está falando, na sua palavra principalmente. E assim você será bem sucedido. E uma coisa assim nos chama a atenção, quando ele fala sobre essas coisas, não é? E nós chegamos ao ponto assim de observar que são grandes coisas que Deus tem preparado. E preparou desde aqueles dias, desde os nossos antepassados, Deus preparou para que eles pudessem ser bem-sucedidos, e esse sucesso é para nós também. Não quer? Eu quero. Esse sucesso é para nós. Obedecer aos mandamentos abre os portões dos céus, não é para aquele que crê. Precisamos investir tempo pensando sobre esse assunto. Se pararmos para pensar, veremos que isto é prioridade. Olhar atentamente, ouvir atentamente, obedecer atentamente. Por que isto? Porque é uma luta para obedecer a Deus, por causa da nossa natureza humana. O que é a natureza humana? A natureza carnal. Você está entendendo? É uma luta. Você já viu uma criança quando é criada dentro do seu querer,
cheia de vontade, aquela criança ela não obedece como deve. O pai diz uma coisa, ela nem está aí. São crianças que no futuro sofrem, porque não aprenderam a obedecer logo cedo, não aprenderam a se encaixar dentro de uma voz de comando. Então elas acharam sempre que, devido ao apoio que tinha, que elas deveriam se manter assim, porque ninguém ia mexer com elas. Assim é a criança, assim somos nós também. Muitas vezes nós chegamos para Deus, aceitamos a Jesus e ficamos no reino de Deus, e às vezes ficamos simplesmente ali, e nós achamos, porque nós temos assim uma misericórdia, a porta da graça está sobre nós, e nós não vamos ser nunca punidos por isso. Não é bem por aí. A punição existe, Deus é amor e Deus é justiça também. E Ele nos ensina antes, para que a gente não caia em tentação. Ele nos ensina antes para que a gente não caia em contradição com a sua vontade. E por sermos muitas vezes, não é isso, inoperantes naquilo que Deus manda, é que muitas vezes acontecem coisas que a gente pergunta: meu Deus, mas fulano era crente, fulano era isso, aquilo, tão bonzinho, tão boazinha, e está acontecendo isso. E agora? Mas é porque, veja só, eu falei hoje pela manhã o seguinte, no curso. Uma coisa acontece, quando Deus nos manda fazer uma coisa, e nós burlamos, nós pulamos aquilo ali, ou então enfeitamos e fazemos ao nosso modo, nós deixamos de cumprir como deve ser. Não falei dessa forma. E o que acontece a partir do instante que a gente desobedece? Abre-se uma brecha. E a Bíblia nos diz que Satanás, ele está ao nosso derredor, rugindo como se fosse leão, buscando tragar, a quem possa tragar. Então se ele encontra, se ele está ao nosso derredor, e ele vê uma brecha, é por a brecha que ele entra. É por a brecha que ele vai adentrar. E se ele vê que alguém fez ao seu bel prazer, então pronto, está aí a interpretação para cada um. Mas, uma coisa nós precisamos entender, é que nós não podemos perder de vista isso aí. O que nós precisamos fazer? É trabalhar a cada dia que passa, trabalhar contra a nossa natureza, trabalhar contra a nossa vontade. Há muitas coisas que precisam ser tiradas de nós, precisam ser trabalhadas, precisam ser melhoradas. Ninguém é perfeito, por essa razão é que nós precisamos lutar por isso aí. E que aquelas coisas que são absurdas, que a gente não lança mão delas. Perante isto aí, começamos a entender o seguinte, que Deus, não é isto? Ele não faz acepção de pessoas, Ele ama. Deus ama a gente. Deus quer o melhor para a gente. Deus não quer ver ninguém destruído. Deus não quer ver ninguém derrotado. Porém, é condicional. Ele põe diante de você o limite. Ele põe diante de você a condição. E a escolha é sua, é nossa. Fazer ou não, é conosco. Então, está aí, a escolha é nossa. A partir do instante que a gente fizer a opção para realizar essa escolha perfeita, da forma que Deus quer, então nós vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos ter a vitória do Senhor. Nós vamos ter a graça do Senhor. Nós vamos ter o aconchego do Senhor. Nós vamos ter as portas dos céus abertas para nós. Nós vamos ter a graça de Deus sendo ministrada sobre a nossa vida. Nós vamos ter assim a proteção de Deus para nós. Nós vamos ver tudo correndo ao nosso encontro. Mas quando a gente botar pé quente contra Deus, tenha certeza que você está fazendo uma coisa muito terrível, muito triste.
e está dificultando a sua caminhada. Eu peço a você nesta tarde aqui, nunca pense nisto, nunca pense, nunca pense. Peça ajuda, rasteje, lute contra você, faça como o apóstolo Paulo, eu me esmurro para fazer a vontade de Deus. Não é? Dá a entender que ele eu não vou dizer que ele se mutilava não, mas que ele se esforçava aos extremos para agradar ao Senhor. E é dessa forma. E nós precisamos observar isso aí. Não é liberalmente, simplesmente fazer e acontecer. Vamos lá. E todas essas bênçãos virão sobre ti. No versículo 2 ainda. Virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então você vai ver que isso aí é condicional. É Colossenses 3:9. Nos fala uma referência assim, muito interessante, não é? Que é interessante até a gente observar isso aqui. Colossenses. Abra sua Bíblia comigo aí, para que a gente possa. Colossenses 3:9 nos diz o seguinte: falando sobre aquilo que se trata de um mandamento. Nós somos muitas vezes chegados assim, a arrumar um jeitinho brasileiro para a gente sair de uma situação, não é? Estou voltando ao assunto, para a gente resolver uma causa, para a gente se sair diante de qualquer causa, e às vezes, e nós precisamos ter cuidado com isso. É um mandamento que nos diz o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus efeitos. Não minta, não minta. E quantas vezes a gente mente um pouquinho aqui somente para maneirar a barra? Quantas vezes a gente mente um pouquinho somente para aliviar o peso? Não é por aí, não é dessa forma. Não é assim que se faz. É melhor que a gente sofra o dano do que fazer isso aí. Às vezes a gente jura e a gente se mantém assim, depois a gente nega o juramento. A Bíblia nos diz no Salmo 15, se não me engano, que o verdadeiro cidadão dos céus é aquele que, mesmo que ele jure com dano seu, ele não nega. Ele não volta atrás. Ele nunca vai dizer que é mentira. Ele vai sempre dizer a verdade. Eu fiz isto. Fui eu o culpado. Sou eu o culpado. Esta é a forma de quê? Pela qual nós alcançamos, não é isso, os benefícios do Senhor. Porque Deus, Ele procura pessoas que possam se colocar diante dEle dessa forma, para que Ele possa justamente entregar a si, a esta tal pessoa, não é isto, tudo aquilo quanto Ele tem de bom para ser conduzido. Porque Ele sabe que a partir do momento em que Ele entregar na mão de alguém alguma coisa que é verdadeira e que é produtiva e que é uma bênção, deixa eu falar mais claro, o que vai acontecer? Ele conhece aquela pessoa, ele sabe que aquela pessoa é de confiança, e aquela pessoa não vai negar, ele entrega. E a esta pessoa, algo grande começa a acontecer para ela, muitas vezes. Não é isto? E Deus mostra nos demais versículos. Vamos lá, bem rapidinho. Versículo 3 de Deuteronômio diz: bendito será a tua cidade, tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito é o fruto do teu ventre. Vejam só. E o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas,
e os rebanhos das tuas ovelhas. Quer dizer, desde o ventre, desde o fruto do ventre, as bênçãos começam a acontecer. Amém? Fruto pela produção dos animais, fruto pela produção da terra, fruto do ventre, que é isto? Filhos abençoados. Eles começam a acontecer, começam a se manifestar, eles começam a vir à existência. Isto é uma coisa assim muito interessante quando nós trabalhamos neste ponto de vista, quando nós olhamos por esse lado, quando nós pensamos dessa forma. Vamos lá mais um pouquinho. Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás, me acompanhe. Serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos nas tuas mãos. Quer dizer, se por acaso contrair algum inimigo que queira lhe matar, ou então algum assédio, cerco, então o Senhor, você não precisa se preocupar, porque Deus entrega nas suas mãos. Uma certa vez, ô pessoal que estão lá do lado de fora, eu estou ouvindo o culto de vocês aí. Viu? Então, um certo pastor, ele pregava em uma igreja pequena, dentro do mato. Ele tinha que atravessar todos os dias assim, um caminho muito esquisito à noite, montado em um jumentinho, para ir fazer aquela obra. E o que acontece? Onde ele passava ali era um lugar perigoso. Porém, lá no local onde tinha a congregação, existia um casal. O homem bebia muito, e a mulher achou de aceitar a Jesus. Veja só o que foi enrascado que o pastor enfrentou. E ela acompanhava ele para as bodegas, para os bares, para beber também. E um bendito dia assim, ela aceitou Jesus e deixou de andar com ele, e ele ficou furioso com isso aí. Aí ele disse: será que esse pastorzinho aí fez a cabeça da minha mulher? Ele vai me pagar. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Vocês creem? Então, e esse pastor, um bendito dia, um determinado dia, ele prepara um facão daqueles bem grande, e fica no lugar mais estreito, a gargantazinha mais estreita que tinha, onde o pastor passava por ali, montado num jeguinho, no escuro. E lá vem o pastor, escuro, montado no jeguinho, e cantando um corinho ali, ia para a congregação, né? Você sabe que aquele jeguinho, eles não correm, eles não têm velocidade, eles têm força, mas não têm velocidade, coitadinho, os casquinhos bem pequenininhos, né? E o que acontece com isso aí? Quando ele vai passando ali, aí o pastor, o cidadão lá, ele levantou o facão para cortar o pastor no meio. O facão era grande, o pastor acho que era menor do que eu, pequenininho, entendeu? Eles vão cortar em 2 pedaços. Mas só quando ele levantou a mão, ele viu pela lua, aí olhou para o rapaz e disse: boa noite. E ele disse: boa noite. Aí daqui a pouco lá vem outra voz atrás: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E ele, no outro dia, ele disse: eu quero saber o que é isso. Aí ele procurou o pastor. O senhor está... Ele matava, mudou o comportamento, veio aqui na sua igreja e mudou o comportamento. E eu não aceito isso. E eu ia lhe matar ontem, eu vim conversar com o senhor aqui. Ele disse: pois não, cidadão, pode falar. Ele disse: quem eram aqueles homens de branco que estavam lhe acompanhando ontem à noite, quando o senhor ia passando ali naquele caminho? Ele disse: que homens? Aí depois tocou. Ele disse: é porque eu falei primeiro boa noite com o senhor, e depois vieram outros atrás, uma fila muito grande, que eu fiquei ali sozinho com esses homens, eles passando, dizendo boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, e a fila era grande. Aí ele disse: já sei,
a Bíblia me diz que o anjo do Senhor, os anjos de Deus acampam ao nosso redor e nos protege. Então Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus faz isso acontecer, já fez e faz muito mais ainda. Basta que a gente creia, que a gente ore para Ele, que a gente creia nos seus mandamentos, obedeça, seja um com Ele, esteja firmemente com Ele, e esqueça essas fragilidades de meio termo aqui na terra, e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Tenha certeza. Você pode dizer, mas pastor, eu estou arrasado hoje, não tenho, como é que eu vou... Isso mesmo, todos nós temos uma pendência na vida, mas o que é que nós precisamos fazer hoje? É a gente descer as escadarias do nosso eu e começar agora a se humilhar diante de Deus, para tomar iniciativa nova com Deus, crendo só no Senhor. Esqueça o ponto de vista dos homens, o comportamento dos homens, e ande agora diante de Deus, e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Tenha certeza, Ele é o Senhor da providência, Ele é o Deus que pode tudo, Ele é o Deus que traz a resposta para nós. Amém? Então, foi assim que Deus preparou todas as coisas. Vejamos agora, que lá no versículo 9 ele diz o seguinte: olha, o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. Quer dizer, a confirmação vem tudo isto por meio dos mandamentos. Vamos adiantar um pouquinho, o tempo está correndo. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Amém. Isto, quando houver esta conexão, esta ligação de Deus com você. Como é que eu posso fazer isso aí? Através do meu olhar para Deus, através dos mandamentos do Senhor se cumprindo na minha vida. Então, quando eu começar a fazer isto, eu vou começar a ter justamente um benefício diante de Deus. Eu vou ver que Deus, na realidade, se agrada. A Bíblia diz: agrada do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Seus filhos serão prósperos, seus animais serão vigorosos, a sua terra será sarada e fértil. Tudo isso devido à obediência, porque onde há obediência, o Espírito Santo vem para validar e propagar toda boa obra. Amém? Isso é uma coisa assim interessante. Eu gostaria de falar mais sobre essas coisas, mas o tempo empurra a gente, não é? 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva e até a tua terra, no seu campo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações e não tomarás emprestado. Quer dizer, Deus vai abrir o seu bom tesouro. Quantas pessoas estão preocupadas, muitas vezes, não é isto, com aquilo que está fazendo, julgando: meu Deus, será que na realidade isso vai dar certo na minha vida? Será que eu vou ter, na verdade, assim, sucesso com isso que eu estou fazendo? Depende de cada um de nós. Amém, crianças? Amém, 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 amém. Então, depende de cada um de nós. Se nós, na verdade, tivermos este direito assim, de honrar o Senhor, nós seremos honrados. Honrar o Senhor, ouvindo a Ele atentamente. Honrar o Senhor, obedecendo o que Ele fala nos seus mandamentos, então Ele vai nos honrar também. Tenha certeza disso aí. Tenha certeza que Ele vai fazer assim, grandes coisas pela sua vida. Questão de dificuldade, de obstáculos na sua vida, na sua frente, isso não é problema. Porque Deus, Ele te faz superar todos os obstáculos da vida. Deus nos dá realmente assim, não é isso? Saída para tudo. Tenha certeza. Às vezes pode até demorar um pouco, mas se Ele estiver justamente no controle, tenha certeza que o melhor vai acontecer. Isto é uma coisa assim interessante, não é isto?
Mas eu diria uma coisa assim, eu vou um pouco mais também. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Está escrito aí no versículo 13. E só estarás em cima, não por baixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer acontecer. Então, o sentido, o ponto alto, o cerne de toda esta vitória, não é isto? Como é que se diz assim? O lugar assim, o ponto alto de toda esta vitória está em obediência, na obediência ao Senhor. Não adianta, você vai querer dizer o seguinte: eu não creio nisto, eu não vou me importar com isso, eu não vou me inclinar para isso, não. Eu já sei o que é que devo fazer. Você vai andar, você vai protelar a sua caminhada, você vai dificultar, igual o povo de Israel, que poderia ter chegado na terra com 3 dias de caminhada e gastaram 40 anos. Porque tudo isso depende da obediência. Muitas vezes nós desobedecemos para satisfazer o nosso ego. Muitas vezes nós desobedecemos porque somos muitas vezes assim arrastados por isto. Ou recebemos influência, ou então convivemos com isto. Ou também, muitas vezes, fazemos questão de ser aquilo ali. Isto aí é protelar, chama-se protelar, ou dificultar a caminhada. A melhor coisa que nós temos é isto aí. Os mandamentos, eles são para nós como uma fonte muito alta, muito forte. Os mandamentos, eles vêm ao nosso encontro para que justamente nós possamos andar sem errar a nossa caminhada. Então, aí erra quem quer, desde que você saiba, desde que você seja orientado. Então, a partir do instante que nós trazemos a existência do céu para nós, então nós vamos ver o seguinte, que o melhor de Deus vai estar acontecendo para a nossa vida, em nossa vida. Aí você diz: pastor, baixarei por quê agora? Hein? Então, você pode até dizer o seguinte: o que é que eu posso fazer com isso então? Então você vai entender o seguinte aqui: é necessário. Mas aí acontece o seguinte: alguém pode dizer, tudo que eu passar a ser vai ficar aqui. Preste atenção aqui agora. Você é um verdadeiro cidadão dos céus. Você precisa bater forte com isso aqui. Eu sou o verdadeiro cidadão dos céus. Você precisa dizer isso para você mesmo. Eu sou isso aí. Agora, ô Jefinho, bota esse retorno aqui para o meu lado, por favor. É isso que eu estou sentindo falta aqui. Não, o retorno não é aumentar não, rapaz. A gente pede água gelada, ele traz uma Coca-Cola. Então, o que é que acontece com isso aí? Eu declaro, eu decreto que eu sou um cidadão dos céus. Preste atenção agora. Sendo eu este cidadão dos céus, era isso que estava faltando. Sendo eu este cidadão dos céus, e sendo eu observador do que Deus mandou fazer, veja só. Eu começo a ser bem-sucedido logo aqui. Não? Eu começo a ser bem-sucedido logo aqui. Amém? Pessoal, vocês acabaram de ler agora. Eu sou enjoado, que eu fico dizendo, lê comigo, lê comigo, lê comigo. Bendito serás no campo, bendito é o teu cesto, bendito é a tua amassadeira, bendito é as tuas crias, bendito são os teus filhos, bendito é isso e aquilo outro. Vocês acabaram de ler. Isso aqui é aqui na terra, não é lá no céu. É aqui. Não, mas eu não quero isto. Então você está sendo assim, abstinando-se assim, de quê? Daquilo que Deus quer dar para você. Precisamos de ser isto aqui. E aquilo que Deus tem ainda mais para nós, vai se cumprir lá na eternidade. Amém? Começa aqui e termina na eternidade. Vamos ver.
Então, quando a gente começa a observar, João 3,16 diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 10,10 diz o seguinte, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vá prestando atenção. Então, quando começamos a ver tudo isto aqui, começamos a observar o plano de Deus, que ele não é simplesmente um plano que começou lá no passado e terminou agora no tempo da graça. Aí não tinha graça isso aí pra gente. Não tinha, jamais não tinha nada. Para que continuar dessa forma? Então começou lá, Deus criou todas as coisas, Deus fez o melhor, colocou ao nosso dispor, aqui nós vamos administrar, vamos falar assim dessa forma, não é isso? Vamos prestar conta a Deus daquilo que nós fizemos, vamos entregar a Deus aquilo que Ele entregou em nossas mãos, entregamos a Ele, olha Senhor, terminou o nosso tempo agora, então agora Jesus vem para nos buscar. Estão desligados, viu? Jesus vem para nos buscar. E se Ele vem para nos buscar, não é para nos deixar em qualquer lugar. Amém? E em João capítulo 14, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar lugar, e voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Dá um aplauso que ele merece. E então, antes de encerrar, eu diria a você uma coisa assim interessante. Nós sabemos que em Marcos capítulo 16, versículo 19, diz o seguinte, que o Senhor Jesus está sentado à direita do Pai. E Ele está lá fazendo o quê? Intercedendo por nós. Você crê? Aí você olha para mim agora e diz, olha, Deus, fique atento agora aqui para você depois não se confundir. Deus já deu o seu Filho, estamos no tempo da graça, vai ser anulada a graça? Pelo amor de Deus, não bota isso na sua cabeça. Pelo amor de Deus. A graça, ela não vai ser nunca anulada, nem pensar nisso aí. A morte de Jesus Cristo teve um preço muito alto. E nós não podemos deixar essas coisas para a nossa vida de pensamento. Mas, alguém pode pensar também o seguinte, a graça é inútil, porque o assunto inicial foi a lei e os mandamentos, não é isso? Vejamos o que diz Romanos 7, no versículo 1 e 2, vá lá comigo. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que ele vive. Ó pessoal, a lei ela foi dada para conduzir, para nos ensinar e nos levar até Cristo. Imagine, não é isso que no Antigo Testamento, se naquele tempo, aquele povo fosse conduzidos sem ter nada de Deus, sem ter nada de mandamento, sem ter nada de lei para reger eles. Imaginem a bagunça que era. E a lei veio, a lei não salva, mas ela vem conduzindo as pessoas. O problema nosso é que nós constatamos muitas vezes que nesse tempo da graça existem pessoas que condenam a lei. Ô pessoal, por favor, se você não crê, pelo menos guarda aí um pouquinho. Quem sabe amanhã acontece você aprender a crer. Mas por enquanto, não diga nada contra isso aí. Vamos ver aqui. Nos diz o seguinte, Romanos 7, no versículo 7, a parte A diz o seguinte, que diremos, pois?
É a lei pecado? Está escrito aí, viu? De modo nenhum. Romanos 7, 7, parte B. Parte A. De modo nenhum. A lei não é pecado. Mas eu não conheci o pecado se pela lei, se não pela lei. É porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não tivesse condenado isso aí. Então isso está aqui. A lei não é pecado. E se você olhar um pouquinho mais adiante, você vai entender o seguinte. Lá Romanos 10, 4 diz que, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? Porque existem pessoas que eles querem se manter. Muitas vezes está escrito aqui o seguinte, porque o fim da lei é Cristo. Ora, Moisés descreve a justiça é pela lei, dizendo, o homem que fizer tais coisas viverá. Por exemplo, se alguém quer continuar matando, então vai viver por essa injustiça o tempo todo. Mas, é porque Jesus não fez nada? Jesus já morreu, e já para perdoar este homem. Jesus já morreu para libertar este homem. Mas como ele fez a opção de se manter daquela forma, então ele vai viver daquela forma. A lei para ele só foi até ali. Ele não vai obedecer. Tem um pouquinho mais aqui adiante. 7:12 diz o seguinte: assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7:12. Amém. Está escrito aí, fechou a boca de todo mundo. A menos que ele risque sair lá na Bíblia dele, né? E, para encerrar, nós poderíamos dizer que Jesus veio cumprir. Em Mateus capítulo 5, 17 a 19, Jesus disse, eu não vim destruir a lei, nem os profetas, eu vim fazê-los cumprir. Então acabou. E uma das coisas interessantes é que ele vem nos buscar. Jesus está voltando. Ele vem nos buscar. Ele vem nos ver. Ele vem buscar a gente para que possamos estar com Ele. E agora, justamente nesse tempo da graça, nós temos uma riqueza bem maior, porque a que nós temos aqui é passageira. Mas vamos terminar um dia com o Senhor. Estão pensando já na janta, né? Vamos terminar um dia com veremos a sua face como Ele é. Um dia estaremos aonde Ele está. E como você imagina que o lugar que Ele está é? É um lugar inefável, um lugar indescritível, em semelhança ao que nós vemos aqui na terra. Não podemos nem mencionar isso aí, porque nós vemos na Bíblia que a rua são de ouros, os muros, fundamento de pedras preciosas, portas de cristais. É verdade. Então eu concluo com isso aqui. A graça, a lei vem nos trazer uma ordem. Olha para o Senhor. Se olhares para o Senhor, ou se ouvires ao Senhor atentamente e obedecer aos seus mandamentos. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás, bendito em tudo. Amém? Aí entra agora o tempo da graça. Aí você, quando estiver subindo, você vai dizer, o que eu fiz aqui foi bênção. Agora eu vou viver eternamente na bênção, mergulhado diante do Senhor. Porque lá não tem mais doenças, lá não tem mais enfermidades, lá não tem mais angústia, lá não tem mais tristeza, lá não tem mais dores, lá não tem mais nada, lá não tem mais noite, lá é somente dia, lá não tem coisas irregulares que nós vemos aqui, lá as nossas lágrimas serão enxutas pelo nosso Deus, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e lá teremos tudo, porque
Porque o Senhor Jesus garantiu, está garantido, está realmente confirmado aqui. Então nós precisamos crer, obedecer e andar por isso aqui, porque vai acontecer. Vai acontecer. Tem um bocado de sinais aí que eu não vou nem falar neles agora, que demanda tempo, entendeu? Sobre a volta dele. E nós precisamos observar isso aí. Agora cuidado, viu? Cuidado por quê? Apocalipse 12:12 diz o seguinte: pelo que celebrai os céus, festejais vós, moradores da terra, pranteais vós, moradores da terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se ele vem com todas essas características, como eu falei no início, você acha que ele vai lhe deixar em paz diante dessas promessas? Porque ele conhece. Quem mais conhece a Bíblia é o diabo, porque ele era anjo de luz, se rebelou, foi condenado. Então hoje ele é diabo e é revoltado por isto, é inquieto, é insatisfeito, tudo. Mas Jesus, ele nos deixa a advertência nesta noite: acorda, chegou a nossa hora, é hora da igreja despertar, é hora de você acordar e você começar a andar pelos mandamentos do Senhor. Porque existem muitas coisas que elas vêm simplesmente para te tirar do sério, para te tirar, muitas vezes assim, do relacionamento com Deus. E esse tempo, o diabo ele vai querer fazer uma série de coisas, vai botar um bocado de coisa diante de você, vai encher a sua vida de angústia, de amargura, dificuldades, coisas infindas, você vai olhar, não dá certo, coisas intermináveis, não é isso? Contenda, brigas, é o que mais existem nesses últimos dias. Por quê? A partir do instante que essas coisas acontecerem, então muitas coisas, será justamente assim, o lugar onde o diabo vai atrelar a sua carruagem para arrastar da presença de Deus. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar acordados para não perder de vista isso aí. Hoje eu ando da seguinte forma, não é isso? É na rua onde eu estiver, entendeu? Se eu ver que alguma coisa vem justamente para infernizar a minha vida, para me angustiar, eu automaticamente assim, cai fora. Cai fora por quê? Porque eu sei aonde isso quer me levar. Eu sei o que isso vai acontecer, aonde vai me deixar. Na hora que você estiver realmente assim, angustiado, todo mundo vai dizer que você foi errado. E aí a sua angústia cresce mais ainda, a sua ira, sua revolta cresce mais ainda. Você está sabendo disso? Fique sabendo que aqueles que estiverem assim, a Bíblia diz que os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecem perseguições. Isso é a verdade. Mas nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor tem uma promessa para nós. E nesta hora nós queremos dar o direito de que esta promessa seja validada em nossas vidas. Amém? Amém? Que Deus tome assim o controle da sua vida nesta noite. Que Deus dê a você o melhor. Que Deus faça acontecer as melhores coisas na sua vida. Tenha certeza disso aí. O melhor, não é isto? Começa aqui e termina e continua na eternidade. Então fomos criados para isto. Deus quer fazer o melhor na sua vida. Deus quer dar um governo a você. Mas primeiro, Ele quer que você aprenda a observar as leis, os mandamentos, os estatutos. Porque o que Deus quer lhe dar não pode ser regido assim, seja o que for. Mas pastor, eu só quero assim um espaço para evangelizar. Isso aí tem que ser de acordo com os mandamentos de Deus. Porque Ele é quem sabe. Ele é quem tem justamente a visão real. A nossa visão ela é enganosa. Às vezes a gente pensa uma coisa, não é isso? A Bíblia fala sobre isso, que o coração do homem é enganoso e maquina a perversidade. E é uma hora que você sai fora do objetivo, aí pronto, tudo começa a destrambelhar, tudo começa a cair por terra. Então, eu deixo essa palavra para você nesta noite, que Deus quer fazer o melhor pelo seu povo. Deus quer fazer o melhor por a sua igreja. Deus quer dar o melhor
a cada um de nós. Deus quer te fazer um povo bem-sucedido. Deus quer dar a você o melhor que você pensa. Não é isso que você pensa, é além, é muito mais do que o que você pensa. Deus quer fazer com você. E nós cremos nesta hora. E nós vamos orar nesse instante, pedindo a Deus assim a sua direção, pedindo a Deus a sua graça e o seu poder. Vamos fechar os nossos olhos, sentados mesmo, e vamos orar ao Senhor. Eu quero orar assim pelo pessoal do Facebook. Eu quero assim declarar que Deus possa fazer o melhor acontecer. Pessoal do louvor pode subir, só não toque agora, e nós vamos orar, aonde você estiver. Se você quer ver o mundo salvo, você quer ver assim as pessoas que estão lá fora salvas, nos ajude nessa oração, não é isto? E muitas pessoas têm sido alcançadas, não é isso? Pessoas que às vezes estão em lugar que não tem assim uma expectativa de ver assim o Evangelho. Mas às vezes pega lá o seu telefonezinho e entra, acessa, e está vendo lá alguém orando por ele. E eles tomam a iniciativa. E nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para ser os melhores. Nós não estamos aqui para ser, não é isto, os brilhantes da história. Nós estamos aqui para fazer a condição de servo acontecer em nossas vidas. Então ore conosco. Aleluia. Senhor, aqui estamos diante da sua presença. Meu Deus, nós queremos assim neste momento orar pela igreja. Tome a sua igreja em suas mãos, meu Deus, e manifeste o seu poder nesta hora. Manifeste, ó Deus, a sua graça, Senhor, sua paz, sua bondade, sua grandeza, sua misericórdia. Deus, eu oro, eu apresento cada pessoa aqui presente em tuas mãos, Pai, e declaro a vitória do Senhor sobre essas vidas, Pai. E eu quero assim, Pai, pedir ao Senhor que essas pessoas possam provar o efeito, Senhor, que tem a tua palavra. Não o que nós falamos, não o que a nossa pessoa diz, mas o que o Senhor diz. O Senhor é a pessoa mais importante aqui nesse lugar. E nós assim, nos achegamos ao Senhor, e oramos ao Senhor nesse instante, e declaramos, meu Deus, a vitória do Senhor, sendo ministrada, meu Pai, sobre o teu povo aqui. Faz ser abençoados, Pai. Ministra a tua bênção sobre cada um, resolvendo as causas, os problemas de cada um, Senhor. Toma em tuas mãos. Nesse instante quero orar também por aquelas pessoas que perderam os entes queridos neste dia. Ó Pai, Rosilda, Adriana, Deus, toma em tuas mãos. Oramos por essas pessoas nesta hora. E declaramos, meu Deus, que o Senhor possa alcançar esses familiares e dar a vitória do Senhor para eles. Ao mesmo tempo, quero orar também, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo no Facebook, Senhor. Ó Pai, no YouTube. Deus, toma essas pessoas em tuas mãos, principalmente aqueles que não tiveram iniciativa, ó Pai, que não tiveram uma experiência com o Senhor. Faça-os assim, Senhor, ser alcançados. Faça-os, ó Pai, provar dessa experiência no nome de Jesus. Nós declaramos, Deus, nesse instante, que a vitória do Senhor seja derramada sobre este povo, Senhor, principalmente aqueles que não te conhecem. Alcança eles, ó Pai. Entra, Senhor, ó Pai, neste coração. Ó Pai, entra nessa família que não te conhece ainda. Não sei em que parte do mundo ela está, mas que o Senhor possa fazer esta obra acontecer. Deus abençoe também, ó Pai, toda forma de governo, ó, espalhada pelo mundo, Senhor. Toma, Senhor, as igrejas também, no nome de Jesus. Dá o melhor, Senhor, e faz maravilhas acontecer. Nós te bendizemos, nós te exaltamos e te adoramos, Pai, desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Amém. Deus abençoe a todos. Dê um aplauso ao Senhor agora.